vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro O Espírito de Verdade, ditado pelo nosso irmão Caibar Schutel, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, uma lição que traz como título Seja Voluntário. Então essa lição ela traz aqui, ela não esgota as possibilidades que temos de sermos voluntários, mas ela traz aqui 8 pequenos chamados, pequenas ideias, para que possamos atuar na própria casa espírita que nos acolhe. Então, no exemplo 1, seja voluntário na evangelização infantil. Não aguarde convite para contribuir em favor da boa nova no coração das crianças. Auxilie a plantação do futuro. 2. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere a participação de todos os companheiros do lar para iniciá-lo. Se preciso, faça-o sozinho. 3. Seja voluntário no templo espírita. Não aguarde ser eleito diretor para cooperar. Colabore sem impor condições em algum setor, hoje mesmo. 4. Seja voluntário no estudo edificante. Não espere que os outros lhe chamem a atenção. Estude por conta própria. 5. Seja voluntário na mediunidade. Não aguarde o desenvolvimento mediúnico sistematicamente sentado à mesa de sessões. Procure a convivência dos espíritos superiores amparando os infelizes. 6. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. 7. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. 8. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assistência. Enviem o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. Há a mobilização de todos. Cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebrosos labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então estamos aqui recebendo a oportunidade de refletirmos sobre o voluntariado. O título da lição é imperativo. Seja voluntário. O título da lição, para nós, ele não é assim, você gostaria de ser voluntário? Você quer ser voluntário? O título da lição é imperativo. Seja voluntário. Nós estamos passando constantemente por grandes
catástrofes naturais, e nós percebemos que quando, quer dizer, isso é de conhecimento de todos, que principalmente durante as catástrofes, nós vemos o tamanho da solidariedade e do voluntariado que está guardado dentro de cada um. Então, surgiu alguma catástrofe natural, o amor que as pessoas, a grande maioria, tem guardado ali dentro dos seus corações, ele transborda. E ele transborda em empatia, ele transborda em solidariedade, ele transborda em vontade de ajudar, ele transborda em vontade de abraçar uma causa que provavelmente em tempos anteriores isso não acontecia. Então nós percebemos o quanto nós temos, quantas pessoas, quantos espíritos estão reencarnados no mundo, os quais já desenvolveram em suas caminhadas essa centelha do voluntariado, de querer ajudar. Então eu achei essa lição muito apropriada para o momento em que nós estamos passando, que tivemos, né, esse desastre, né, natural em Petrópolis, e isso tornou-se, cada vez que acontece, isso torna-se evidente para nós o quanto nós podemos nos ajudar. Assim nós estaríamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Fazer ao próximo aquilo que eu também gostaria de receber. Então, tocando exatamente nesse ponto do seja voluntário, né, que é o voluntariado, quer dizer, o oferecimento de algum conhecimento que tenhamos, da nossa mão de obra, do nosso abraço, da nossa palavra de acolhimento, de encorajamento, vamos prosseguir que lá na frente estará melhor. Com essas ferramentas que nós temos, nós conseguimos se envolver e ajudar, e modificar, e transformar. Então, onde que essa lição chega para nós? Onde que, quando eu li, ela me tocou assim, mais forte? Eu percebi, né, já é de conhecimento de todos, na realidade, da grande maioria, que, por exemplo, quando nós chegamos na casa de oração, nós temos a visão da casa de oração aberta, nos aguardando chegar. Olha onde nós vamos chegar com um exemplo de voluntariado. A casa de oração, ela tem o quê? Trabalhadores. Os trabalhadores são voluntários. Os trabalhadores não têm remuneração. Os trabalhadores recebem a remuneração a principal remuneração é da espiritualidade, da amorosidade transbordando por estar trabalhando, vamos dizer assim, entre aspas, na empresa do Cristo. Então, qual é a remuneração que os trabalhadores do Cristo recebem? Fé, força, esperança, vontade de prosseguir sempre, vontade de ajudar sempre, vontade de se doar sempre. Essa é a remuneração do trabalhador do Cristo. E nós percebemos, como eu falei, a grande maioria, que por que quando a grande maioria de nós também, grande parte de nós chega na casa de oração, nós só conseguimos enxergar a casa de oração aberta, com as luzes acesas, com alguém nos esperando na porta, alguém nos entregando uma mensagem de conforto, alguém prepara, né, o ambiente ali para que, no sentido de fazer uma página, uma mensagem, alguém chega antes ali, liga o som, coloca uma música para poder ambientar, ou algum trabalhador se predispõe a ir até lá, tocar e cantar canções que possam acolher aqueles que chegam num hospital, que é uma casa de oração, cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de dificuldades, né? Tudo preparado
tudo nos aguardando chegar, e muitas vezes a grande parte de nós ali, quando chega um momento alguém fala assim, alguém poderia fazer uma prece? Essa pergunta, a gente já tem a resposta visual, todo mundo abaixa a cabeça. No sentido assim, não, se eu abaixar a cabeça, vão escolher outra pessoa, ou alguém vai levantar a mão. Mas por que não? Por que não pode, nós não podemos fazer? A prece, que às vezes é solicitada, é simplesmente uma conversa com Deus. Por que temos vergonha? Por que nós colocamos assim como se fossem degraus ou hierarquias? Não, o A faz a prece mais bonita, ele tem que fazer sempre. Se o A, vamos pensar assim, se o A é considerado alguém que faz a prece bonita e ele faz sempre, a tendência é que ele cada vez faça a sua prece ficar mais assertiva. Mas como que ficam aqueles que sempre abaixam a cabeça e aguardam que o A faça a prece? Eles retardam o próprio desenvolvimento. E é nesse ponto que eu gostaria de tocar. Nós não estamos aqui para nos auto-sabotar. Pelo contrário, nós estamos aqui para nos livrar de tudo aquilo que nos sabotou até aqui, até nessa reencarnação. As nossas autossabotagens, aquilo que nós fizemos que ou nos prejudicaram ou nos impediram de efetivar realmente o desenvolvimento que poderíamos, pelo potencial que nós temos, nós escolhemos abaixar a cabeça. Então esse pequeno exemplo da prece é algo que nós podemos refazer esse caminho. Nós podemos pensar por outra ótica. Por quê? Por que nós nunca podemos estender a mão? Por que nós nunca podemos pensar assim, voluntário, eu. Voluntário para prece, eu sou voluntário. Voluntário para distribuir sopa, eu sou voluntário. Não digo de abraçar todos os trabalhos, porque ninguém consegue fazer. Porque todos temos família, temos os afazeres, temos os nossos trabalhos, temos os nossos compromissos. Mas tudo que nós fazemos fora da casa de oração não nos impede de estender a mão, de fazer aquela apresentação ao trabalho. Eu gostaria de ajudar. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma manutenção que eu possa fazer para ajudar? Apertar um parafuso que seja. O som está com chiado, eu posso tentar ajudar e arrumar o som. A lâmpada está queimada, ao invés de ficar apontando o problema, chegar com a solução. Apontar o problema e também trazer a solução. Está escuro, aí você olha, a lâmpada está queimada. Eu posso trocar a lâmpada? Tem lâmpada aí? Ou se predispor ir na rua e comprar a lâmpada e colocar no lugar, porque nós estamos falando de uma casa de oração. E essa mentalidade que a gente tenta desenvolver, que eu estou tentando passar para todos nós, que todos nós precisamos deixar aflorar em nós o voluntariado. É para todas as coisas. Então, quanto mais nós exercitarmos o voluntariado, melhor será para nós mesmos. Porque nós sempre estaremos ali predispostos a ajudar. E não estaremos fazendo nada diferente do que Jesus nos ensinou. Jesus não escolhia quem ele ia ajudar. Ele ajudava aqueles que chegavam até ele pedindo ajuda, aqueles que ele identificava na rua que precisavam de ajuda, sem distinção, sem saber se estavam limpos, se estavam sujos, se eram bonitos, se eram feios, se eram gordos, se eram magros, se eram negros, se eram brancos, se eram amarelos. Ele enxergava uma vida criada por Deus precisando de ajuda. Então, eu gostaria muito que essa reflexão, que é uma mensagem que se chama Seja Voluntário, que
conseguisse realmente, né, ficar nos pensamentos de quem estiver assistindo essa mensagem, esse vídeo, e pensar o que eu poderia fazer, né, para poder atender a mensagem. Seja voluntário. A primeira coisa que nós precisamos fazer, também foi ensinado por Jesus, é fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem sem esperar nada em troca. Então, olha como que as coisas são interessantes. Nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo. E se a gente pensar que muitos de nós, estamos falando de nós, espíritas, nós não colocamos esse pensamento do Cristo, esse ensinamento do Cristo, nem na casa de oração que nos acolhe. Porque nós nunca somos voluntários. Seja na prece, seja na mensagem. Então a grande maioria das casas, dos templos, trabalha com pouquíssimos voluntários. Por quê? Todo mundo, né, no momento de reencarnatório em que está, pelo entendimento que tem, gosta de chegar ao templo, à casa de oração, encontrar com as portas abertas, com as luzes acesas, com o ventilador ligado, ou seja, com o ar ligado, com água para poder beber, para poder se refrescar. Mas todos aqueles trabalhadores que nos aguardam, eles entenderam essa mensagem do seja voluntário. Então por que nós não podemos também trocar de lugar? Por que nós também não podemos nos apresentar? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para receber as pessoas? O que eu posso fazer para fazer ficar mais confortável? O que eu posso fazer para melhorar na limpeza que seja? Então, o que eu estou tentando dizer é assim, o seja voluntário é realmente estender a mão. Eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu quero me doar para fazer alguma coisa pelo próximo. Não importa quem seja o próximo, eu só quero trabalhar para doar alguma coisa para o próximo, para fazer ficar mais confortável. Então, que nós consigamos, através dessa pequena reflexão, realmente trabalhar em nós e entender por que nós não somos voluntários em nada. Ou por que poucos de nós são voluntários em tantas coisas e muitos de nós não são voluntários em nada. Seja no templo, seja na própria casa, seja no trabalho, seja na caminhada, seja na vida, nunca podem ser voluntários. Então que nós realmente deixemos essa centelha acender em nós no sentido de por que eu nunca sou voluntário? Para a gente poder fechar o raciocínio, eu me lembro quando eu tive a oportunidade de servir o Exército e no Exército, uma vez nós estávamos em forma e falaram assim, o sargento chegou e falou assim, voluntário. Ninguém levantou a mão. Voluntário. Aí 3 soldados levantaram a mão. Ele falou assim, como costumam dizer no meio militar, né? Pode sair de forma. E no sair de forma, eles foram lá na frente e receberam 3 passes. O que são os passes? São documentos que davam a eles um final de semana de folga. Ao invés de tirar serviço, eles estavam de folga. Esse ensinamento, a partir dali, quando era falada a mesma frase de novo, a mesma palavra de novo, voluntário, todo mundo do pelotão levantava a mão. E olha que interessante, esse acontecimento, durante todo aquele ano de caserna, nunca mais aconteceu. Ninguém nunca mais foi premiado com a folga que aqueles 3 ganharam. Mas o ensinamento serviu para todos. Apesar de ter despertado em nós, se eu levantar a mão, eu vou levantar a mão em troca de receber um passe de folga. Então, trazendo para hoje, para a lição que estamos estudando, aqui é diferente. Porque
o levantar a mão como voluntário, eu quero fazer, eu posso fazer, eu quero trabalhar, eu quero ajudar, o nosso pagamento, como eu falei no começo, os trabalhadores do Cristo não têm salário, não têm pagamento. Os trabalhadores do Cristo ganham em transformação pessoal, evolução espiritual. E isso não tem preço. Isso a gente não encontra em loja para comprar. Evolução espiritual. A evolução espiritual ela é burilada no caminho. Cada vez que nós estendemos ali a mão como voluntários, nós estamos trabalhando na nossa própria evolução. E volto a falar, isso não tem preço. Seremos espíritos melhores e estaremos fazendo o correto, que é seguir os ensinamentos do Cristo. Por quê? O Cristo é o nosso modelo e o nosso guia. O Cristo não errou e o Cristo não erra. Então, se quisermos seguir, não vamos seguir encarnados, vamos seguir o Cristo, porque o Cristo não erra. E os ensinamentos dele, estamos no ano de 2022, são 2022 anos que ele esteve aqui entre nós e nós estamos aqui hoje, nesse novo ano, nesse novo mês, falando sobre esses ensinamentos assim assertivos, esses ensinamentos que nós precisamos seguir porque só irão nos fazer bem. Então, que sejamos voluntários, deixemos a centelha do voluntariado ser despertada em nós. Quando a gente chegar na nossa casa de oração, ou em qualquer casa de oração, alguém poderia fazer a prece, que a gente não abaixe mais a cabeça, que a gente olhe nos olhos daquele que está pedindo para a gente, como se fosse assim, me escolhe. Ou se você não me escolher, eu vou levantar a mão para fazer a prece. Porque eu não estou fazendo a prece em troca de nada. Eu estou fazendo a prece porque eu estou buscando a minha própria evolução. E quanto mais eu fizer, melhor serão as minhas conexões. Porque eu estou trabalhando nessa possibilidade que temos de conversar com o nosso Pai e com toda a espiritualidade que nos acompanha o tempo todo. Então, que nosso bondoso Deus nos ajude, nos perdoe pelas nossas falhas até aqui e que nós possamos agora, municiados por essa informação tão importante do voluntariado, que nós possamos seguir, porque o título é imperativo. Seja voluntário. Não é um questionamento se você quer ser, como eu falei lá atrás. É seja. Se eles estão falando para nós assim, seja, é porque é algo assertivo, é o que nós precisamos fazer. Então, despeça-nos em paz mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e que nós possamos nos encontrar por infinitas vezes para conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.